Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal negou os embargos infringentes solicitados pela defesa do deputado afastado Paulo Maluf. Votaram dessa forma: Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Ela decidiu mais uma vez. Foram votos vencidos, o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello. Com a decisão, o parlamentar deverá continuar a cumprir a pena de 7 anos e 9 meses e 10 dias de prisão, que iniciou em dezembro do ano passado. Maluf foi acusado pelo Ministério Público Federal de usar contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo. Os ministros discutem agora, Vera, Denise e Madu, se permitem que Maluf permaneça cumprindo a pena em casa em razão do seu estado de saúde, Eu começo com você, Vera. Essas decisões num só julgamento acabam confundindo todo mundo. Ninguém sabe o que está sendo discutido agora no Supremo, enfim. Mas você vem acompanhando, Vera, o que você está achando dessa novela já do Paulo Maluf? E a gente, claro, vai continuar acompanhando assim que tivermos a decisão, se ele vai ou não continuar, a gente traz a informação. Sendo que essa novela já começou na semana passada no Supremo, já tinha começado antes, quando o Toffoli deu a decisão. Realmente é um caso ainda mais complexo de entender do que os mais recentes do Supremo. Parece aquelas bonecas russas que fica uma boneca dentro da outra, uma solução primeiro, uma decisão primeiro, outra depois. Bom, eles chegaram a discutir se caberia embargos infringentes ao plenário por uma decisão da turma sobre o Maluf. Então, era algo inédito, eles acabaram, por esse placar que você falou, rejeitando essa tese, mudou um pouquinho os alinhamentos, Celso de Mello votou com o grupo que venceu dessa vez e o Alexandre de Moraes votou com o que foi derrotado, mas agora decidem se mantém a domiciliar dele, que o Toffoli decidiu na semana passada, ou se ele volta para o regime fechado. Eu acho que é bom porque afastou algumas cascas de banana que estavam implícitas aí nesse caso. Uma delas foi essa de embargos infringentes de decisões da turma. Seria uma nova forma de recurso, uma nova modalidade da qual iriam tentar se servir vários outros condenados. Então é bom que isso tenha perdido, então é uma saída a menos aí de recurso. E agora essa decisão sobre se ele fica na domiciliar ou volta para o regime fechado, tem aquela importância que a gente vem salientando aqui nos últimos dias, que é de dizer se o ministro pode ou não, monocraticamente, decidir questão de outro. O Toffoli voltou a insistir no que ele tinha dito ontem, que ele não revogou nenhuma decisão do Fachin, que caiu para ele, que era uma decisão humanitária, etc, etc. Vamos ver como os ministros vão resolver, porque isso pode ter respingos, pode ter consequências em outros casos, Patrick. Denise, o que você está achando dessa discussão toda lá no Supremo envolvendo o ex-prefeito Paulo Maluf, o deputado? Olha, eu acho que o mais preocupante era aquela possibilidade que a Vera colocou de você ter os embargos permitindo que houvesse mais recurso ainda, quase que uma nova instância para o julgamento de políticos envolvidos em corrupção. Eu acho que essa é uma grande ameaça, porque a cada julgamento você percebe que tem um viés buscando uma alternativa a mais para eles conseguirem negociar e escapar e protelarem o caso de prisão. E nós temos uma fila enorme aí a ser julgada pelo STF, mas até no pronunciamento dos ministros, a gente percebe que tem um foco nessa possibilidade de mais recursos. Se não bastasse os recursos que normalmente nós temos, que são políticos que conseguem protelar, basta ver o caso de Paulo Maluf, há quanto tempo ele já está condenado e não cumprir na prisão, até que se chegou ao ponto em que virou uma causa humanitária, ele ser preso ou não, ele ficar no hospital, ele poder ter prisão domiciliar. Hoje, agora, nas condições em que ele está, se for comprovada mesmo essa situação de saúde, eu acho que até ele fica, não é nem domiciliar, é no hospital mesmo, né, Patrícia? Inclusive o relator Edson Fachin, que tinha rejeitado antes a possibilidade de ele ficar em domiciliar, votou hoje pela manutenção da prisão domiciliar em razão desse agravamento a que a Denise se referiu, tá? Então, acho que o mais provável é que eles decidam isso. O que você acha, Madu, dessa discussão toda e desse julgamento aí interminável? Eu acho que cada vez fica mais claro, essa divisão que existe no Brasil, ela se espelha do Supremo Tribunal Federal. E o que a gente vê é que existe claramente um movimento
com o objetivo de abafar a Lava Jato, abafar essa luta que a grande parte da sociedade brasileira, eu diria com certeza a maior parte da sociedade brasileira, né, está do lado dessa luta pela moralização da política, pela luta contra a corrupção e essa coisa toda. Infelizmente, existem pessoas, ministros dentro do Supremo Tribunal Federal, que se escondem atrás da teoria garantista, né, para, dessa forma, digamos assim, proteger esse antigo status quo. O status quo, quer dizer, o antigo status quo é uma bobagem, o status quo, esses políticos antigos, esses políticos que têm essas práticas nefastas, que foram todos pegos com a boca na botija, que estão, como se falou aí, a Vera e a Denise, nessa fila interminável, que também não anda no Supremo Tribunal Federal, que tem que responder por seus crimes, né? E seriam, digamos assim, um ponto de ruptura, uma mudança, né, institucional no Brasil. A gente vê hoje, na verdade, um conflito entre um Brasil que quer nascer e um Brasil que se recusa a morrer, né? Um Brasil velho, um Brasil atrasado, um Brasil feudal, né? E que a gente vê claramente no Supremo Tribunal Federal. É desnecessário dizer quem são, que é o núcleo do atraso, né? Não precisa dizer, eu me recuso a dizer que o ministro Gilmar Mendes, que o ministro Toffoli e que o ministro Lewandowski, né, estejam no Supremo Tribunal Federal para defender o que existe mais podre na política brasileira. Longe de mim dizer isso, né? Não, longe de mim, mas são. Entendeu? Eu respeito os outros jogadores, mas tá na cara, né? Aliás, eu uniria aí aos 3 patetas um 4º pateta, que é o ministro Marco Aurélio Mello, né? Que agora já botou as manguinhas de fora. E é isso, meus amigos, né? Nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, essa é a nossa luta de hoje. Deixar claro quem é quem no Brasil. Alguma coisa, Vera? Não, acho que é isso. Provavelmente ele vai para casa. O importante é só não criar brechas para precedentes, Patrick. Que decidam o caso do Maluf e que também essa demora em julgá-lo, que levou a que ele se tornasse um senhor de idade e tal, não se repita em outros casos. Tive essa semana também um caso em que o Celso de Mello segurou por 10 anos uma ação contra um deputado e ela prescreveu. Então, eu acho que é esse tipo de procrastinação que não cabe mais na justiça brasileira. São novos tempos, a sociedade exige uma conduta mais célere. O próprio ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso aqui no Jornal da Manhã ontem, uma referência ao caso Aécio. E eu acho que o novo padrão tem de ser esse, em que as coisas se decidem num intervalo de 1 ano, que já é bastante razoável. né? E tem o caso Azeredo, né? Então. E quem findava, né? Não parece que esse não vai mesmo, né? Já tem o ex-presidente na cadeia, dele tá lá firme. E vai decidir, ser decidido na semana que vem 27, se ele vai em cana ou não. 28, 28,